Olá pessoal, sejam bem-vindos à programação de quinta. Hoje nós daremos início à nossa segunda aula. Hoje nós vamos trabalhar com CSS, vamos aprender as maneiras de utilizar ele, trabalhar e já formatar esse nosso menuzinho aqui, que por enquanto ainda não está uma coisa muito boa, mas nós vamos melhorar isso aqui, nós vamos deixar ele 100%, ok? Então, para começar a nossa programação, faremos o seguinte, vamos falar sobre o CSS. CSS, lembra na última aula que eu falei que tem que deixar esses comandos limpos, e na aula complementar eu coloquei um comando aqui de teste também para mostrar para vocês que pode modificar o tipo. Enfim, existem três maneiras de trabalhar com CSS, ok? A primeira delas é utilizando comandos inline, ou seja, comandos na linha. Por exemplo, eu tenho aqui o nível games. Tá? Esse texto aqui, por enquanto, vocês podem ver que nós deixamos ele dessa forma por enquanto, só o texto. Podemos colocar o CSS dele aqui da seguinte forma, utilizando o comando style, e dentro das aspas eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero botar a cor dele vermelho. Tá? Então o CSS funciona assim, você bota o comando e um parâmetro para ele, nesse caso aqui o nível games tem que ficar vermelho. Vou salvar, salvei, atualizei, ficou vermelho, bacana. Só que essa não é a maneira mais utilizada do CSS, então eu vou tirar e vou utilizar a segunda maneira mais utilizada, que é você trabalhar com style dentro do head. Por exemplo, eu tenho aqui meu style, criei o comando, abri e fechei como todos, e como aqui o nível games está dentro da marcação H1, eu vou colocar aqui H1, abri e fechei chaves, e vou colocar qual parâmetro que eu quero trabalhar com ele. Por exemplo, eu quero trabalhar com a cor. Vou colocar aqui a cor e vou botar o comando blue. Parâmetro parâmetro do comando. Então vamos lá, salvei, atualizei, ficou azul. Tá? Só que com CSS normalmente a gente não trabalha com as cores em inglês. A gente trabalha com códigos hexadecimais. Por exemplo, a gente coloca o hashtag, cerquilha, tralha, sustenido. Pode botar o nome que vocês quiserem. E normalmente a gente coloca 3 números hexadecimais. Tá? Então, por enquanto, vou trabalhar com tudo zero. Na aula complementar, eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Mas é o seguinte: aqui é o comando RGB, R, G e B. Vermelho, verde, azul. O máximo que tem hexadecimal é o F. Então, se eu coloco aqui R está no zero, G está no zero e o B de blue, azul, está no máximo. Se eu deixar esse comando assim, ele vai ficar na cor azul. Atualizei, vocês podem ver que ficou. Então aqui é uma maneira que nós temos para trabalhar com o nosso style dentro da própria página. Também não é o recomendado. Por quê? Supondo que eu tenha várias páginas aqui, eu ia ter que criar isso aqui em todas as páginas, que não é a nossa intenção. Nossa intenção é criar apenas um arquivo e dentro desse arquivo a gente vai colocar todos os comandos e todas as páginas vão buscar as formatações que nós colocaremos na nossa folha de estilo. Qual a vantagem que nós temos assim? Vamos supor que você montou uma página e o marketing da empresa falou que todo o texto vai ter que ter a fonte Arial, tamanho 20, só de exemplo, tá? Então você, para não ter que ficar fazendo um de cada vez, a gente cria um documento à parte e todos eles vão buscar o elemento dessa parte. Então, para começar, vou criar aqui uma nova pasta dentro do meu HTML, que é onde nós criamos na última aula, e vou chamar de CSS ou de estilo. Vou chamar de estilo. Coloquei como estilo e vou criar um arquivo para ser trabalhado lá dentro. Volto aqui para o meu Sublime, crio um novo arquivo. Tá? Então, por enquanto, eu tenho o index e tenho esse aqui. Vou chamar esse aqui de estilo.css. Então, vou salvar dentro da pasta estilo e vou colocar aqui estilo.css. Pronto. Agora eu tenho que criar meus comandos aqui. Por exemplo, vou começar fazendo um basicão aqui. Vou colocar aqui color e vou botar a cor verde, né? Só para fazer um teste, 0F0. Vou salvar. É claro que se eu colocar aqui agora no meu navegador, ele não vai mudar para o verde. Por quê? Esse meu index.html, onde tem esse H1, ele ainda não está buscando os estilos dessa página aqui. Então, para isso, nós utilizaremos um comando novo para a gente agora, tá bom? Que é o comando link. Link, hell, vou colocar aqui um style sheet.
Tá? E no final um href para um hiperlink de referência e direi onde é que está esse arquivo. Por exemplo, nós salvamos o estilo.css dentro da página estilo, e aqui eu vou botar uma barra para dizer que está dentro do estilo e o nome desse arquivo aqui, que é estilo.css. Pronto, salvei ele. Se eu atualizar agora, já ficou na cor verde. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso documento para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que se trabalha com ele. Nós estamos montando aqui, tá, com H1, ou seja, nosso H1 ficou na cor verde. Legal. Mas se eu crio aqui dentro do meu section, tá, um texto aqui qualquer, com H1, e vou colocar aqui, sei lá, título teste, e salvar, esse meu título teste também ficará na cor vermelho. Legal, então o H1 que eu defini como verde lá no estilo.css, todo H1 que tiver na minha página, que estiver buscando aquele estilo, vai ficar na cor verde, certo? Vou manter isso aqui por enquanto. Então, quais são as maneiras que nós temos para trabalhar, para formatar apenas esse nível aqui, que seria o meu título inicialmente? Existe aqui duas maneiras de trabalhar. Uma é utilizando o ID, só que o ID já está caindo em desuso. Mas vou fazer aqui um teste, vou chamar ele de ID teste. Tá? Então aqui no meu CSS, ao invés de colocar H1, eu quero que todo mundo que tem um ID teste. O ID é representado por tralha. Salvei, atualizei. Podem ver que só onde eu botei o teste ficou verde. O outro lado não ficou. Então, essa é uma das maneiras que nós temos para trabalhar. O ID é um item identificador. Apenas um item pode ter esse nome aqui, que é o teste. Você pode criar vários IDs, mas com nome diferente. Como ele está caindo um pouquinho em desuso, hoje é muito utilizado o comando class. Então, eu vou colocar aqui título, class, título. Salvei e vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Só que em vez de colocar esse hashtag que é referente ao ID, eu vou colocar ponto teste. Eu vou até mudar a cor dele aqui. Vou colocar azul. Certo? Faltou mudar aqui o nome para título. Salvei, atualizei. Quando atualizar aqui, notem que o título ficou na cor azul. Então a gente pode começar a trabalhar com ele. Dentro do CSS existe uma série de formatações. Por exemplo, nós queremos deixar o nosso nível games dessa forma que está aqui. Agora eu quero formatar o nosso header. Notem que o nosso header está assim, ó, azul e com texto branco. Então eu posso fazer o seguinte aqui. Posso colocar aqui, vou tirar essa parte que era só para a gente fazer teste, e colocar header. Eu quero que a cor de fundo, background color, fique na cor azul. Tá? Se eu não me engano, utilizei 09F como a cor de fundo. Só para fazer um teste aqui. Beleza, ficou ali com o fundo dessa cor. E eu quero o nosso texto, tá, na cor branca. O branco é o FFF. Salvei e coloquei. Já ficou. Beleza, então nossa primeira parte ali para começar a deixar dessa forma aqui já foi aqui, correto? Aí vamos para a próxima etapa aqui. Notem que essa página aqui ela está centralizada em relação à página e aqui o que nós fizemos ainda não está. Eu vou ter que criar um elemento que envolva todos esses itens aqui para que eles fiquem depois centralizados. Então vou criar aqui de uma maneira mais fácil, vou criar uma div para englobar toda essa parte aqui. Para isso eu vou vir aqui no meu index, tá? E dentro do meu body, meu primeiro comando que eu vou utilizar aqui uma div e vou colocar uma class. Vou colocar o nome de container, que em breve vocês vão entender quando tiver a nossa aula de design responsivo. Tá? Cheguei todos os itens para o lado e vou fechar a minha div aqui no finalzinho, ou seja, criei uma div que envolve no início até o final. E essa container aqui, eu vou começar a trabalhar com ela aqui. Eu utilizei uma classe, correto? Utilizei uma classe. Se eu utilizei uma classe, aqui eu tenho que botar ponto container. E aqui eu vou começar a trabalhar com ele, tá?
primeiro lugar, para centralizar um conteúdo dentro da página, a gente tem que tentar entender mais ou menos como é que ele vai funcionar. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa página. Tá? Você pode notar que ele está centralizado e se eu restaurar ele, se eu for diminuindo, ele também está ficando centralizado. Ele ainda não é uma página responsiva, ainda não é uma página que está adaptada a celular e nada disso. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e ver como é que eu quero ver a visualização dele em um celular no Galaxy S5, eu aperto Ctrl Shift I, eu sei que ele vai ser visto assim. Não está legal ainda, mas nós vamos fazer uma aula depois de design responsivo que vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Nós vamos trabalhar com CSS aqui fazendo o seguinte, ele vai ocupar 100% da página. Aí você fala, pô, mas 100% da página ele estaria daqui até aqui, correto? Certo, só que eu botei um outro parâmetro que é o seguinte, ó, se você, por exemplo, diminuir um pouquinho o tamanho da tela, ele está ocupando sempre 100%, tá vendo? Só que acontece o seguinte, eu vou colocar que o máximo que ele pode chegar é a 1000 pixels. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar largura, que é o comando width, e vou colocar 100%. Quando eu salvar, nosso container, você vai ver aqui, ficou no 100%. Só está aqui porque tem uma margem, a gente vai tirar essa margem já já. Mas eu vou fazer o seguinte também, vou colocar aqui max width, que é a máximo de largura, e vou colocar 1000 pixels. Quando eu salvar, ó, ele já não ficou 100% da tela, ele está com 1000. Aí, pô, como é que eu centralizo essa div? Tá? Para centralizar, a gente vai utilizar um comando chamado margem. Tá? A margem é o seguinte, a margem ele pode trabalhar assim, eu posso colocar uma margem superior, nessa ordem, superior, direita, de baixo e esquerda. Então, se eu colocar aqui 100 pixels, 0 pixel, 0 pixel e 0 pixel, eu estou trabalhando apenas colocando uma margem superior no meu arquivo. Vou salvar aqui para testar, nota que ele desceu. Se eu quero trabalhar, chegar ele um pouquinho, nessa parte aqui um pouquinho para cá, é o esquerdo. Então tem cima, direita, baixo, esquerda. Esquerda é o último. Se eu coloco 100 aqui, atualizo, ele chegou um pouquinho para o lado, conforme eu falei. Então, qual o macete que a gente usa para centralizar aqui de uma maneira muito fácil? Eu já vi muita gente tomando surra com isso. Tá? Antes, só explicar uma outra coisa aqui. Se eu coloco 100 e 0, ele vai colocar 100, 0, vai repetir o 100 aqui embaixo e o 0 aqui. Visualmente ele só vai chegar aqui para a esquerda, mas se tivesse qualquer texto para baixo, ele daria 100 aqui de espaço. Então, para trabalhar com isso, eu vou fazer o seguinte, eu quero que a parte de cima e de baixo, eu vou colocar apenas 0, e nas laterais eu quero que ele coloque automaticamente. Isso vai fazer com que a nossa div fique centralizada. Tá? Uma maneira bem simplesinha de trabalhar com isso. Tá? Então já está começando a dar um tchan já. Toda a fonte da minha página, ela vai utilizar Verdana. Então já pensou se eu tiver que colocar no header fonte Verdana, se eu tiver que colocar em todos os lugares, eu já coloco um asterisco aqui, tá? E coloco lá, fonte family, e vou colocar aqui Verdana. Salvei, quando atualizar, todo ele já ficou com a fonte Verdana. E vou fazer melhor que isso. Vou colocar aqui margem 0. O que isso vai acontecer? Que mesmo no início da página, margem vai ser 0. Quem quiser colocar na mão, depois vai poder colocar. Aqui no meu nível não ficou muito bacana, eu quero chegar ele um pouquinho para cá. Mas se eu trabalhar com a margem, ele vai pegar esse item aqui e vai chegar para o lado. Então, olha só para fazer um teste, ele vai estragar um pouquinho que eu acabei de fazer. Tá bom? Salvei aqui, colocou ali. Poxa, não é esse jeito que eu queria, eu quero ele colado aqui no teto, eu quero que a parte de dentro tenha um espaço. Então, eu trabalho aqui com o comando paging. Salvei, ops, esse aqui, atualizei, pô, agora já começou a ficar bem legal, né? Fizemos então essa parte aqui de cima. Para continuar nosso trabalho, iremos trabalhar agora montando o menu. Deixa eu desmarcar aqui e vamos lá para o menu, tá? Aqui na minha nave eu vou colocar aqui uma classe nele e vou chamar de menu para facilitar. Sei lá, futuramente eu posso criar uma outra nave, mas já vou deixar isso aqui com essa classe para dizer que é o menu que nós vamos trabalhar, tá bom? Vou voltar aqui. Para trabalhar com classe eu coloco ponto. O nome dele é menu
escrevi menu aqui. Então eu vou trabalhar começando aqui, colocando uma cor para esse menu. Então por enquanto, ó, olha o que nós vamos fazer agora nesse momento. Nós vamos deixar dessa forma que ele está aqui agora. Tá? Para isso, o primeiro comando que eu vou digitar vai ser esse aqui. Background Color. Vou botar aqui uma cor cinza, por exemplo. Sim. E vamos ver como é que ele ficou por enquanto. Ficou com esse cinza, correto? Próxima parte nós vamos fazer isso aqui. Nós estamos trabalhando com o menu e a gente tem que lembrar que dentro do menu nós temos o UL e dentro do UL nós temos uma lista, né? Que são os itens da lista não ordenadas. Então a gente tem essa ordem aqui. Eu vou trabalhar agora formatando esse UL. Por exemplo, nós temos aqui essas listas aqui. Nós vamos tirar esses pontinhos dessas listas aqui agora. Vamos fazer então o seguinte, vou voltar aqui no estilo, vou botar aqui ponto menu, UL. Ou seja, ele vai afetar todos os L's que tiverem dentro do menu. Então vou colocar aqui list style e vou colocar a opção none, ou seja, nenhum estilo da lista, nenhum dentro do L que está dentro do menu. Então salvei, atualizei e sumiu, correto? Voltando para cá, vamos agora mexer com a lista que está dentro do L que está dentro do menu. Então vamos colocar ponto menu, o L, espaço LI. Para que nós vamos fazer agora? Vamos deixar eles um do lado do outro, tá? E nós vamos colocar, por enquanto, só um do lado do outro. E vamos deixar ele também com letra maiúscula, né? Que eu acho que fica bacana. Então vamos lá. Display, inline, salvei, atualizei, já está um do lado do outro. E falta também colocar o seguinte, colocar ele com letras maiúsculas. O comando é text transform. Vou botar aqui uppercase. Só em salvar uppercase, só em salvar e atualizar no meu navegador, já deixou com letra maiúscula. Ainda não está lindão, mas já está melhorando bastante, tá? Então, por enquanto, nosso item está dessa forma aqui, tá? Ainda como eu falei com vocês, ainda não está bonito, mas a gente vai melhorar isso aqui. Só lembrando que o menu tem o seguinte, quando eu clico aqui em Home, ele tem que abrir essa própria página. Quando eu clicar em Consoles, ele vai abrir uma página de consoles, jogos e assim por diante. Para isso, nós vamos montar links. Vou voltar aqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó, href igual index.html, que é o nome da nossa própria página que criamos, e vou colocar um /a. O que esse comando faz? O A ele vai trabalhar com uma âncora. Tá? O que é uma âncora? Quando você clicar em Home, ele vai abrir como referência o index.html, que é o nome da própria página. Então o que vai acontecer? Salvei, notem que ele virou um link, ó. Ele está sublinhado, virou a mãozinha. Quando eu clico nele, por enquanto ele está abrindo a própria página. Eu vou fazer essa mesma coisa aqui nos outros itens. Por exemplo, em consoles, eu vou criar depois uma página chamada consoles.html. Só não posso esquecer de fechar todos os comandos que eu abrir. Aqui vai se chamar jogos. Vou fechar também aqui depois do texto. Multimídia, vou chamar aqui de multimídia. Tá. Então, pessoal, eu editei o vídeo para ir um pouquinho mais rápido aí para vocês. Coloquei todos os links de acordo com o nome, só que eu utilizei letras minúsculas. Tomem isso como padrão que facilita vocês. E na hora de ver esse vídeo, dá um pause para dar uma olhada qual o nome que eu utilizei em cada um dos itens. Então, salvei meu documento. Quando eu atualizar aqui, ó, todos eles viraram links, beleza? Ó, consoles, claro que se eu clicar, ele vai abrir um consoles que não existe ainda, nós não criamos. Jogos a mesma coisa, multimídia ainda não existe, tá? Nessa página que a gente está criando. Aqui ele já existe, a gente clica em jogos, contatos, todos eles estão funcionando, tá? Então vamos voltar para cá para o nosso, que a gente está montando ainda, e vamos dar uma melhorada nele aqui ainda, tá? Para começar,
vamos formatar um pouquinho mais esses links aqui utilizando o CSS. Então eu vou voltar aqui, eu quero formatar o link que está dentro do LI, que está dentro do L, que está dentro do menu. Então boto ponto menu, o L, LI e A. A que é a âncora que nós começamos a trabalhar agora. Tá? Para começar, eu vou tirar o sublinhado do link. Então utilizo o comando text decoration, tá? Atualizei e já tirou, correto? Esse foi o nosso primeiro passo. Voltando para cá, vou agora fazer isso aqui, colocar um sublinhado azul neles e vou colocar também a cor do meu texto cinza e vou colocar uma linhazinha aqui, que nem está no nosso aqui, tá vendo que tem essa linha pequenininha aqui? Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, botar aquela linha azul e botar o texto que está um cinza bem escuro, está quase preto, né? Então vamos lá, voltando aqui para o meu Sublime, vou colocar aqui Color, vou colocar CCC. Na aula complementar explicarei um pouquinho melhor o que são esses itens. E vamos colocar uma borda. Tá? Borda é o seguinte, eu tenho que trabalhar com 3 parâmetros. Eu vou colocar aqui um pixel, tenho que colocar o estilo dele e eu tenho que colocar também a cor. Tá? Vou botar aqui 88F, salvei. O que vai acontecer desse jeito? Notem, vou chegar bem perto para a gente ver um pouco melhor, que ele ficou com uma borda em volta de cada item. Só que, pô, essa borda não ficou legal. Só queria a borda debaixo de cada um desses itens. Então, voltando aqui ao normal, como eu só quero embaixo, eu vou colocar aqui border traço bottom. Salvei, atualizei. Notem que agora só ficou na parte de baixo. Tá? E agora, para ficar um pouquinho melhor, o que está acontecendo aqui? Separar um pouquinho mais desses itens, tá? Vou utilizar o paging, que nós já usamos já uma vez. Vou colocar aqui 10 pixels. E vou atualizar aqui agora na minha página. Já ficou com uma distância um pouquinho maior, né? Só que, olha como é que ficou a nave aqui ainda. Ainda não está legal ainda. A gente pode melhorar um pouquinho mais ainda. Vou utilizar aqui um display. E vou colocar o comando inline block. Que olha o que ele vai fazer de bacana. Bloqueou meu item e agora o menu ficou do tamanho que era para ficar. Notem que agora já está começando a dar uma carinha muito parecida com o nosso site que ele vai ficar até agora. O ideal seria a gente centralizar esse texto aqui ainda. Mas como ele vai ser centralizado não só esse texto e também o nosso footer e o nosso conteúdo também aqui está centralizado, vou fazer os 3 de uma vez só. Vou vir aqui, vou criar agora aqui section, vírgula, footer, vírgula, nave. Esses 3 itens eu quero que o texto seja alinhado, centralizado. Salvei. Quando atualizei, ó, já ficou agora tudo centralizado, já ficou com uma cara bem bacana. Tá? O que falta para ficar legal? Quando eu botar o mouse em cima desses itens, né? Eles... faltou também a cor, né? Que eu tinha falado que tinha que ficar. Aqui eu errei, faltou aqui a tralha. Salvei. Ficou da mesma cor de fundo dali, né? Ficou da mesma cor do fundo. Claro que essa não é a intenção. A intenção é ele deixar um pouquinho mais escuro. Então vou botar aqui 333, que é um cinza bem mais escuro. Agora sim. Ficou legal. Para ficar 100% agora e terminar o nosso menu, falta quando você botar o mouse em cima dele, ele mudar de cor. Então nós vamos utilizar um comando parecido com esse. Vou até copiar aqui para ir mais rápido. Tá? Colei e vou botar aqui 2 pontos, hover. Esse hover é quando o mouse passar sobre esse item. Então vamos fazer uma análise aqui. Ó. Quando eu boto o mouse sobre ele, fica um azul bem escuro e o texto fica branco. Tá? Então, molezinha também para trabalhar. Vamos colocar aqui, vou trabalhar então com a cor dele, certo? Vamos colocar que a cor do texto vai ficar branco, então eu boto o FFF. E eu quero que o fundo fique com uma cor azul um pouquinho escura, então vou botar aqui 22A. Salvei e atualizei, então ó, branco
com um azulzinho bacana, tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo, colocar nas suas redes sociais, para que a gente tenha um alcance maior aí de pessoas que aprendam. Ajude o teu amigo aí, de repente essa época aí de crise pode fazer com que as pessoas aprendam uma nova profissão. E o HTML é só o início, tá bom? Forte abraço a todos e até qualquer hora.